quero que você se atente agora para um erro que eu vejo que acontece muito e que você pode estar cometendo ao querer que o seu marido ele volte a ser apaixonado por você como era no início. E esse erro é o erro de querer que a paixão do início volte. É o erro de querer que o seu marido ele volte a ser apaixonado por você como ele era lá no início do seu casamento ou quando vocês ainda estavam namorando antes de casar. E por que eu digo isso? Vamos lá, gente. Tem uma pergunta que às vezes chega no meu direct que é a seguinte pergunta: Bia, a paixão volta? A paixão do início do meu casamento, do meu relacionamento, quando eu ainda estava lá namorando com meu marido, ela volta? Ela tem chance dela voltar? E a resposta é não. A paixão, ela não volta. Por quê? Vamos lá. Por que a paixão acontece? Quando você e seu marido, vocês se conheceram, tudo nele era novidade para você e tudo em você era novidade para ele. Então, a paixão, a essência da paixão, ela está muito ligada com o que é novidade, com aquilo que é novo para a gente, com aquilo que a gente se encanta. No início, lá na fase do namoro de vocês, ou nos primeiros anos de casamento, você mostrava a sua melhor parte, o seu marido ele também mostrava a melhor parte dele. Vocês poupavam o máximo que os defeitos de vocês aparecessem. Tanto interiormente, como na personalidade, no jeito de ser, naquilo que vocês falavam, quanto na aparência. Ele mostrava tudo que ele tinha de bom e você mostrava tudo que você tinha de bom. Foi por isso que vocês se apaixonaram. Porque se vocês já tivessem mostrando os defeitos, né, um do outro já no início, lá naquela fase de vocês estarem se conhecendo, ou de vocês estarem namorando, ficando, enfim, vocês não teriam se apaixonado. E vocês até poderiam ter se apaixonado, sei lá, no primeiro dia, e depois essa paixão, ela ia acabar. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente sente que aquela pessoa, ela completa a gente, sabe? Que aquela pessoa, ela era a nossa metade da laranja, aquilo que faltava. A gente coloca aquela pessoa, né? Você colocou o seu marido, e o seu marido também pode ter feito isso com você, num pedestal. Como se ele fosse perfeito, como se ele fosse o homem da sua vida, enfim. Porque vocês estavam vendo aquilo que tinha um de melhor no outro, entende? A paixão tá ligada a tudo que é novo. A paixão tá ligada à novidade. Então, imagina, em um casamento de 50, um casamento de 5, 10, 15, 50 anos, gente, convenhamos, não tem mais tanta novidade para você descobrir no seu marido. Não tem mais tanta novidade para ele descobrir em você. E isso aqui, eu não quero que você escute isso que eu tô falando como uma desmotivação. Ah, não esquece, você não vai conseguir fazer que seu marido te ame de novo. Não é isso que eu tô falando. Eu quero que você entenda que a paixão, ela não volta e ela não precisa voltar. A paixão, ela é necessária, sim, claro, no início, quando vocês estão se conhecendo, porque senão vocês não estariam casados hoje, enfim. Mas hoje, no casamento de vocês, ainda que vocês estejam precisando de uma reestruturação, ainda que vocês estão passando por uma fase, né, de difícil, enfim, de tentar reconstruir esse casamento, a paixão, ela não é o suficiente, ela não é o bastante para sustentar um casamento. A paixão é fogo de palha. A paixão é aquela, como é que se fala? Aquela velhinha de aniversário, que ela é tipo de fogo de artifício, que ela vai queimando assim, daqui a pouco ela acaba. É isso. A paixão é isso. É uma coisa rápida, às vezes é muito intensa, às vezes te dá dor de barriga, enfim, mas ela é só isso. Ela é necessária para a primeira fase de um relacionamento, mas ela não é o suficiente, ela não é o bastante para sustentar um casamento a longo prazo. É por isso que você não deve hoje, independente da fase em que você esteja no seu casamento, se você está separada já, se o seu marido saiu de casa, ou se vocês ainda estão juntos, mas não estão com um casamento como vocês gostariam de estar, a paixão, ela não é o suficiente para reestruturar o seu casamento. Sabe por quê? A paixão, ela exige algumas condições. Lembra que eu falei que a paixão, né? Quando você e seu marido, vocês se conheceram, vocês mostravam o que tinha de melhor um no outro. Você não queria que os seus defeitos, ele transparecesse ali, numa conversa, enfim, num encontro. E ele também não. E foi por isso que vocês se apaixonaram. Agora, pensando por esse ponto de vista, a gente consegue ver que a paixão, ela exige condições.
você precisa ser perfeito para que eu seja apaixonada por você. Você precisa parecer que você atende todas as minhas expectativas para que eu esteja apaixonada por você. E aí, depois que vocês vão morar na mesma casa, depois que vocês vão para o mesmo teto, e vocês começam a ver de verdade quem é aquela pessoa, a paixão acaba. Por quê? Porque a paixão, ela necessita que exija condições. Eu só estou apaixonada por você se você for assim ou assado. Então, a paixão, ela acaba exigindo que o seu marido ele seja assim o príncipe encantado que você achou que ele era no início. E isso é impossível. O seu marido, ele jamais será perfeito e jamais ele vai conseguir atender todas as suas expectativas, ainda que ele queira muito. Porque ele é um ser humano limitado. É por isso que a paixão ela não é o suficiente. É por isso que você correr atrás da paixão, você fazer com que essa paixão ela volte, é uma energia que você não deve gastar. Não é o que você deveria buscar no seu casamento hoje, independente da fase em que vocês estão. E o que você deveria buscar? O amor. Eu sempre falo aqui, em todas as caixinhas de pergunta que eu respondo, em todos os directs que eu respondo todos os dias, a solução é isso. Não é paixão, não é amor. Não tem outra saída, gente. Só o amor, ele é capaz de sustentar um casamento a longo prazo. Só o amor, ele te faz passar por todas as adversidades, por todas as variáveis que podem acontecer dentro do seu casamento. Porque quando você decide viver com uma pessoa, quando você decide casar com uma pessoa, você precisa considerar todas as variáveis que podem acontecer dentro desse casamento. E quais são as variáveis? Seu marido pode te trair, seu marido pode ter um filho fora do casamento, seu marido pode morrer, seu marido pode, sei lá, enfim, você também. E para você passar por essas coisas que são extremamente difíceis, a paixão ela não é suficiente. Porque a paixão ela exige condições. Condições de que o outro seja perfeito, de que o outro atenda às minhas expectativas. Só com o amor que você consegue passar por cima dessas coisas, por cima das coisas que realmente essas coisas podem acontecer num casamento. Quantas mulheres que conversam comigo que foram traídas, quantas mulheres que conversam comigo que foram deixadas, com a paixão, elas não conseguiriam passar por cima disso. Com a paixão, apaixonadas, né? Ou o marido delas apaixonadas por ela, elas não conseguiriam passar por cima de nada disso, porque a paixão, ela não é capaz de te ajudar a perdoar uma traição. A paixão, ela não é capaz de te ajudar a restaurar o seu casamento. A paixão não é o suficiente para te fazer amar o seu marido, ainda que você ache que ele não mereça o seu amor. Ainda que você olhe para ele e você veja um monte de defeitos. Porque a paixão, ela exige condições.